Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para fazer mais um conteúdo para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho do meu curso de grego do Novo Testamento, como ele funciona. Muitas pessoas perguntam, né, quanto é o valor, quanto tempo dura, quais os materiais que eu uso, o que se aprende, como se aprende, enfim. Então aqui eu vou mostrar para vocês como funciona e vou mostrar também algumas coisas na prática para vocês terem noção de como funciona a língua grega, tá? Então eu vou pegar aqui alguns textos bíblicos, né, e vou mostrar aqui a vocês algumas questões importantes para o estudo da língua grega, beleza? Antes que eu comece a comentar sobre, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse no que eu vou apresentar aqui, é só você falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Vai estar aí, vão estar, né, todas as minhas redes sociais, página do meu Instagram, o meu WhatsApp, etc. Beleza? Então é só você pegar aí e se comunicar comigo. Bom pessoal, o meu curso ele tem dois módulos, né? No módulo 1 a gente vai estudar o grego base, né, que é chamado de grego instrumental, que é aquele grego onde você inicia, né, do alfabeto até a última matéria ali do nível básico, certo? Então, nesse módulo nós vamos estudar a questão da morfologia. O que é morfologia? Bom, morfologia quer dizer o que? Morfo vem de forma, né? E logia é estudo, ou seja, é um estudo sobre a forma das palavras, né? Como existe no próprio português, né, uma única palavra ela pode ter ali várias formas, né? Por exemplo, um verbo, correu e correrá. Você sabe que correu é passado e correrá ele é futuro, né? E como é que eu sei que um é passado e um é futuro em grego? Então é isso que a morfologia trabalha. Ela vai mostrar você como você vai identificar essas diferenças. Quando é que eu sei que o verbo tal ele está no tempo presente? E quando é que eu sei que ele está no futuro? Então a gente vai trabalhar esses pontos, né, para você saber identificar verbos, identificar substantivos, adjetivos, entre outras coisas, né, pronomes, enfim. Então você vai no curso básico aprender a morfologia, que é o estudo da forma das palavras, certo? E aí você vai pegar, por exemplo, os substantivos, né, que são casos, né? Por exemplo, quando é que eu sei que o substantivo Deus ele está no caso nominativo, né? Que é quando ele faz a função do sujeito na frase, aquele que pratica uma ação. Então, quando é que eu sei que ele está no caso nominativo? Quando é que eu sei que ele está no caso genitivo? Como é que eu sei que ele está no acusativo ou ele é vocativo? Como que eu sei? Como é que eu descubro isso? Né? E eu vou mostrar aqui para vocês como você descobre nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui em algumas tabelas para vocês terem noção de como funciona, tá? Então, no curso instrumental, eu vou aí utilizar diversas gramáticas, tá? Eu não vou me basear apenas em uma gramática específica. Por quê? Porque as gramáticas elas são incompletas, tá? Elas não são completas. Então, quer dizer, vai ter alguns assuntos que, por exemplo, ó, essa gramática aqui do William Demause, né? Que é essa aqui, ó, que eu tenho ela em mãos, tá? Essa gramática aqui vai ter coisas nela, no caso essa aí, que você não tem aqui, certo? Então o que foi que eu fiz? Percebendo isso, eu peguei todas as gramáticas possíveis que nós temos em português, que trata sobre a questão ali instrumental, né? A questão inicial. Eu peguei todas elas e montei uma apostila, certo? Para aqueles assuntos ficarem completos. Então, o material que eu tenho, ele é baseado em diversas gramáticas, né? Quando uma não traz um detalhe que outra traz, eu coloco, certo? Então fica um curso completo, tá? Para você aí aprender a questão da língua grega, a base, né? Então, eu uso, por exemplo, essa gramática aí. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa aqui, a do William Demause, né? Utilizo também a do Taylor, né? Todas essas eu tenho aqui físico, tá? No caso aqui, ó, Taylor, né? Eu tenho ela aqui. Uso também essa aqui,
que no caso é a do James, né? James Swetnam. Essa aqui é o volume 1. Eu tenho ali também o volume 2. Essa aqui, que é essa gramática aqui, ó. Aqui, ó. Gramática do grego do Novo Testamento, né? Eu utilizo ela também. E também uso essa gramática aqui. Cadê ela? Essa aí, que no caso é a do Renato Gusso, né? Que no caso é essa aqui, ó. Certo? Então, quer dizer, eu me utilizo de várias obras, né? Eu montei, né? Com as minhas palavras, né? No caso ali, eu passei o assunto de uma forma mais simples possível, né? Porque você vai encontrar aí várias gramáticas, várias obras onde os gramáticos eles não explicam tão bem alguns assuntos, né? Ele fala como se a pessoa já soubesse, e isso prejudica ali o aprendizado. Então eu sempre vou falar para quem não sabe. Eu vou usar a linguagem e a explicação para quem não sabe nada, tá? Então vai ficar de uma forma aí fácil. Eu também tenho vídeo aulas, né, que eu tenho gravado de praticamente aí 4 a 5 matérias, né? E aí eu vou explicando ali como funciona. Então você vai ter o material, você pode aí imprimir, né? Eu vou mandar em PDF, certo? Aí você pode imprimir, e você vai ter os vídeos também que vão ali ajudar você a compreender melhor ainda, tá? Então é basicamente isso, certo? Aí eu vou mostrar aqui a vocês algumas coisas para vocês verem como funciona, tá? Deixa eu baixar aqui essa para mostrar aqui a vocês, ó. Pera aí. Bom, aqui eu tenho uma tabela. Esse aqui é o substantivo grego theos, né, que é Deus, né? Todas essas escritas aqui praticamente você vai encontrar no Novo Testamento, né? Exceto essa aqui. Essa aqui você não vai encontrar. Essa aqui você encontra na Septuaginta, tá? Então, aqui você tem o substantivo Deus, significa Deus em todos esses usos aqui. Só que você nota, né, que eles são diferentes, né? Um termina com sigma, que corresponde ao nosso S. Um termina com Y, né? Outro termina com um N. Isso aqui é um N, tá? Outro termina com O, termina com E. Por que que você tem essas variantes, né? Essas variações, né? Então, a gramática instrumental, ela vai ensinar a você a identificar isso aqui. Quando ele vem nessa escrita aqui, ó, theos, com S no final, isso significa o quê? Que esse substantivo ele está no caso nominativo, e que ele é o sujeito de uma frase. Por exemplo, ó, eu vou mostrar a vocês, tá? Aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, eu peguei, né, o egapsen ho theos aqui, ó, theos. Eu sei que aqui ele está no caso nominativo. Aqui é Deus, theos, né? Amou, egapsen, Deus amou. Então quer dizer, é Deus que está amando. Então é Deus que está realizando esse verbo ali, que está praticando esse verbo, certo? Ele que está amando. Então aqui ele está num nominativo, que tem como função o quê? Ser o sujeito da frase. Então os casos, eles expressam funções diferentes dentro de uma frase, tá? Aí vamos voltar aqui. Aqui você tem o TU, né, terminando com U, né? Essa letrinha ela tem uma certa discussão, mas aqui eu vou falar de uma forma simples, tá? TU, né? Que no caso aqui corresponde ao nosso U. Então aqui eu sei que está no caso genitivo, e o caso genitivo ele expressa a função de quê? De posse, né? Geralmente posse, você vai ter mais de 30 usos, né? Mas quando você vai começar a aprender grego instrumental, você aprende que é o caso ali, né, da posse, certo? Então aqui, quando eu ver TU, eu sei que ele está no caso genitivo. E aí, por exemplo, aqui, ó, topneuma tu TU, aqui, ó, TU, tá vendo? A escrita é diferente, né? Aqui eu sei que ela é o sujeito, aqui eu sei que ele é um genitivo. Aqui eu tenho topneuma, isto é, o espírito, tu de Deus. E o caso genitivo ele vem com essa preposiçãozinha de, né, para fazer aquela ideia de posse, né? Então aqui você já tem, né, um caso diferente desse aqui, mas a palavra é a mesma, tá? Aí você tem aqui theon, né? Theon é o acusativo, que é chamado de objeto direto também em português, né? Em português você também encontra isso, né? Acusativo, objeto direto. O objeto direto ele tem a função de quê? De receber a ação do verbo que alguém fez. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho
aqui, ó, é doxação toteon. Observe, né? Teon está no acusativo. Mateus 15:31. Né? Então aqui teon, como eu sei que está no caso acusativo, é eles glorificaram a Deus. Ou eles glorificaram Deus. Então quer dizer, Deus ele está recebendo uma ação que outros fizeram. Ele está recebendo essa ação. Por isso que ele é o objeto direto. Ele recebe essa ação. Certo? Então veja, cada caso representa uma função diferente, né? Aí vamos botar aqui, ó, eu tenho um teor, aqui é um dativo. Eu sei que é um dativo, que é o objeto indireto. Indireto por quê? Porque ele vem com uma preposição. Pode ser para, com, em, no, enfim. Aqui é objeto direto, você não precisa de uma preposição, porque a ação vem direto para si. Certo? E aqui é o indireto. A ação passa primeiro por uma preposição para depois chegar lá. Por isso que é indireto, né? Só que nem sempre é assim, tá? A gente vai aprender isso também. E aí quando você chega aqui, ó, teor, em Mateus 6:24, você encontra o que é um dativo, né? Que é aqui, ó, o dinaste teoduluen. Ou seja, não podeis, aqui, ó, não, que é o, né? Podeis dinaste duluen, isto é, servir a Deus e a mamon. E aí ele continua, né? E a mamon. Então aqui eu sei que ele está no caso dativo. Aqui, ó, em Mateus 27:46, temo, eu sei que está no caso vocativo. Que no caso seria aqui, ó, vocativo. Te, certo? Então ele termina com 2 né? Então aqui eu sei, ó, temo, isto é, Deus meu, Deus meu. Então aqui eu sei que ele está no caso vocativo. Então perceba, né? O grego é uma língua que trabalha com essas características, certo? De identificação. Você vai saber a função de cada palavra de acordo com a última letra, né? Em português não, em português você sabe a função de acordo com a posição das palavras, certo? Então, por exemplo, você tem, né, João matou o rato. Você sabe que João é o sujeito e o rato é o objeto direto, que ele recebe a ação praticada pelo sujeito, né, que é João. Só que se você inverter as posições, o rato matou João, o rato agora passa a ser o sujeito e João passa a ser o objeto. Então quer dizer, o português você descobre a função pela posição das palavras, quem vem primeiro, quem vem depois do verbo. Em grego não, em grego é diferente, você descobre pela última letra, né, de uma palavra. Aqui você tem o plural, tá? Theoi, que é deuses, né? Onde você vai ter, por exemplo, aqui, ó. Opa. Cadê? Aqui, ó. Ego eipa theoi este, né? Eu disse, vós sois deuses. Então aqui o deus está aqui, ó, theoi, porque termina com i, e o i ele representa o nominativo plural, né? Que é o sujeito ou predicado de uma sentença, certo? Então aqui em Êxodo 23:13 eu peguei a expressão theon, que no caso é essa aqui, ó, que é um genitivo plural dos deuses, certo? Então aqui, né, você tem aqui, ó, noma theon heteron, isto é o nome dos outros deuses, certo? Aqui eu já tenho cadê aqui, ó, teus, né? Teus é o que? É um acusativo plural, certo? Então quando você vai olhar aqui, ó, cadê? Peraí. Aqui no texto, ó, de Atos 7:40 você tem fases, né? Fases para nós, o poieson remente os deuses, fase para nós deuses, né? Então quer dizer, aqui você tem um plural no acusativo, teus. Então veja que a escrita ela é diferente, né? Então essa diferença de escrita tem a ver com a função do substantivo dentro de uma frase. Aqui você tem o vocativo também, que é igual ao nominativo, tá? Então só o contexto ele pode decidir se um é nominativo ou o outro é acusativo, beleza? Ou se o outro é vocativo, né? Aqui você tem o theois. Theois aqui é um dativo plural, exatamente como você pode encontrar aqui nesse texto, ó, de Gálatas 4:8.
que fala assim, ó, tois me fussem, ofissem, ussem, teos, né? Que por natureza não são deuses, né? Então quer dizer, Deus aqui, ó, dativo, plural, certo? Então quer dizer, aqui você já aprendeu o que é identificar. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai identificar palavras, a gente vai começar a saber a função de cada uma delas. Então é para isso que serve um curso instrumental. Agora eu vou falar um pouquinho sobre verbos, né, para você ver como funciona, tá? No caso aqui, ó. Aqui eu peguei o verbo lio, que é o verbo desatar. Essa parte aqui, li, significa desatar, é onde traz o significado da palavra. E essa última letra indica que esse verbo está no tempo presente da primeira pessoa do modo indicativo, ou seja, eu estou desatando, eu estou soltando, certo? Então está no presente. Então aqui eu peguei o mesmo verbo, como vocês podem ver, certo? Aqui, ó, eu frisei até em vermelho, é a mesma palavra, só que por que ela tá tão variável aqui, né? Exatamente por causa desses fatores que eu já mencionei para vocês. Eu vou mencionar aqui. Aqui, ó, eu sei que... Opa, mudei aqui. Perdão, tá? Pera aí. Aqui, essa palavra, o elitesam, eu sei que ela está no quê? No auristo passivo, tá? Da terceira pessoa do singular. Ou da terceira pessoa do plural, né? Sam. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a palavra, né? Que significa soltar, certo? Essa letrinha aqui, ó, eu sei que ela indica o que? Um auristo. O auristo, ele pode representar ali, né, um tempo indefinido, tá? Mas quando ele está no modo indicativo, passado. Então é algo que aconteceu. Só que ele não vai focar na questão da duração, né? Quanto tempo durou aquela ação, enfim, ele só tende a afirmar que algo aconteceu. Então essa letrinha aqui, ó, ela indica uma questão temporal para o passado. Então eu sei que isso aqui está num passado, certo? Essas duas letrinhas aqui é uma característica da voz passiva, ou seja, quando o sujeito ele sofre a ação praticada por outra pessoa, certo? E aqui eu tenho a sam, né? Que vai ser ali o complemento final para você identificar a terceira pessoa do plural, ou seja, eles foram soltos, né? Aqui está falando de quem? Daqueles anjos, né? Que estavam presos e tal. Então quer dizer, ele está falando que aqueles anjos foram soltos, alguém soltou eles, por isso que é voz passiva, né? Eles não se soltaram, eles foram soltos, alguém soltou eles, né? Então aqui eu sei que ele está na voz passiva no passado. Então ele é um auristo passivo do indicativo da terceira pessoa do plural, certo? Quando eu venho para esse texto aqui de 2 Pedro, né, 3:10, você já nota que não existe mais esse ezinho. Observe, né? Não tem mais. Por quê? Porque aqui já não é mais auristo. Isso aqui é um futuro, né? Então, por que eu sei que é um futuro? Aqui eu tenho, ó, o li, que é o desatar, tem uma característica passiva, tenho essa letrinha aqui, ó, essa letrinha aqui, ela indica o que? Ela é a característica do futuro, certo? Então, quando eu quero saber se um verbo está no futuro, eu vou analisar isso aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, opa, né? Então, eu já tenho ali, né, provavelmente um futuro. Então, eu tenho lite sontai, certo? Lite sontai. E aqui eu tenho, né, quando você vai ali na tradução, você tem se dissolverão, né? Então aqui eu tenho um futuro do indicativo na voz passiva, a terceira pessoa do plural, certo? Que é o sontai. E aqui é o sam, porque está no auristo. Então quer dizer, você vai aprender a identificar. Aqui Lucas 13:15 eu já tenho um presente, liei, né? Eu tenho o verbo desatar, soltar, enfim, e tenho o ei, que é a terceira pessoa, né, do singular, certo? No caso ali, quando ele está falando da no caso ali soltar o boi, né? Então aqui ele já usa no presente, certo? Aqui eu já tenho um imperfeito, que eu tenho outro ezinho,
Mas observe que a escrita nela é um pouquinho diferente acima, né? Aqui você só tem um tracinho, aqui você tem dois, né? Um acento e um tracinho assim, ó. Então aqui eu sei que ele é um imperfeito, quebrantava, né? Quando fala ali que ele quebrantava o sábado, né? Aí eu tenho o imperfeito, que ele já menciona uma ação contínua no passado, né? Aqui eu tenho a característica do imperfeito, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho a sua terminação, certo? Ele quebrantava, né? Na terceira pessoa do singular, certo? Então aqui eu sei identificar que ele está no imperfeito. Então aqui eu tenho auriço, tenho futuro, tenho presente, tenho imperfeito, tenho auriço de novo e tenho um perfeito, certo? É o mesmo verbo, tá? Mas aí a gente vai identificando. Aqui, ó, eu já sei que é um auristo da terceira pessoa do singular. Por quê? Porque eu tenho essa forma, o Ellison, né? Ellison aqui é quando ele fala da questão que liberou, né, soltou as algemas, né? Ele soltou as algemas. Então aqui eu tenho um auristo, que é a característica, né, o aumento temporal, tem um significado, né? Tem a característica do auristo, do primeiro auristo, porque você vai ter dois, né? Um tem esse sigma aqui e o outro não tem. Então essa aqui é a característica do auriço juntamente com essa letrinha aqui. E aqui eu tenho a sua forma, né, da terceira pessoa. Então quer dizer, Ellison, né, ele soltou ali as algemas. Aqui eu tenho o lelusai, que eu sei que está num perfeito. Por que está no perfeito? Observe que a gente não tem, né, em nenhum outro caso aqui a repetição dessa primeira letra, certo? Então a característica do perfeito é o que? Ela reduplica essa letra aqui, que é a primeira letra, no caso aqui, ó, ela reduplica essa aqui, né, juntamente com esse ezinho, chamado de redobro, né? Então você tem o lelusai, né? Aqui é quando ele está falando, né? Se você tem mulher, não separe, né? Não dissolva, né? Enfim, pessoal, então aqui a gente vai sabendo identificar cada palavra, como ela vai ser ali escrita. Então a gente vai ter todo esse amparo no curso de grego do Novo Testamento instrumental, certo? Quando a gente conclui esse curso, a gente passa para esse aqui, ó, que é o curso avançado, né? O curso mais avançado. E aí temos uma obra que é a do Daniel Wallace, que eu tenho ela aqui, mas ela não está aqui agora. Eu acho que ela está ali na minha biblioteca. Enfim, essa gramática aqui é uma das gramáticas mais usadas hoje no Brasil para ensinar grego intermediário, que é aqui onde você vai aprender sintaxe, vai aprender semântica, enfim. Então aqui nessa gramática a gente tem ela como base, não só ela, eu não uso apenas ela, tá? Ela é uma das variadas gramáticas que eu tenho, como por exemplo eu tenho essa aqui também, a gramática do H. Robertson, né? Eu uso bastante ela no meu curso avançado, quando fala sobre alguns assuntos que o Wallace não fala. Então quer dizer, vai ter assuntos que essa gramática fala, né, que essa aqui não fala, e vai ter assuntos que essa fala que a do Wallace não fala. Então o que foi que eu fiz? Eu juntei tudo, né, para sair algo mais completo, certo? E aí, além dessa gramática, eu também me utilizo dessa aqui, que é a gramática do Bless e De Brunner, certo? É uma gramática também que nós não temos em português, e igualmente a gramática do H. Robertson, né? Então vamos usar Daniel Wallace, H. Robertson, Bless e De Brunner. Também me utilizo dessa aqui, a do William MacDonald, né, que também é uma gramática grega que nós só temos em inglês. Então alguns exemplos que ele traz ali, alguma coisa eu também pego, né, para complementar na matéria que eu escrevi, beleza? E também temos essa aqui, né, o Biblical Greek, que é ali o do Zarek, né, que eu uso bastante ela também, e você vai ver sempre citações desses eruditos que eu citei, né? Eu sempre menciono, fala deles, e também uso outras gramáticas, como é o caso da gramática do Burton, né, que também eu utilizo bastante. Você vai perceber isso no curso avançado. Então quer dizer, no curso instrumental você vai aprender a identificar as palavras, certo? No curso avançado você vai aprender os vários significados, os vários sentidos, né, que um caso ou um tempo ele pode ter.
Por exemplo, o tempo presente, quando você vai estudar grego, você aprende que ele é o que? É o tempo que indica uma ação contínua no presente, certo? Então esse é a forma base do tempo presente, ok. Só que o tempo presente não significa só isso. Ele tem muitos outros usos que você só vai aprender num curso avançado. Do mesmo modo, o caso genitivo, né? Quando você vai ali aprender, você aprende o que? É o caso da posse ou é o caso ali que indica a origem de alguma coisa, né? Só que o caso genitivo ele tem mais de 30 usos. E esses outros usos você só vai aprender no curso avançado. Então você tem que passar por essas duas etapas, o curso básico e o curso avançado, para você fazer uma boa exegese do Novo Testamento. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Falando agora sobre a questão do tempo, né? O tempo do curso ele varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque o meu curso ele não é assim, ó, 2 vezes por semana ou 3 vezes, é todo dia. Eu quero que todo dia você estude, tá? E aquilo que você estuda durante o dia, você manda para mim. Jefferson, eu terminei isso aqui, eu estudei isso aqui hoje. Porque no final de semana, toda semana a gente faz uma avaliação daquilo que foi estudado na semana, certo? Eu acrescentei isso no meu curso recentemente. Ou seja, você estuda todo dia e manda para mim o que estudou. No domingo a gente faz uma avaliação para ver se de fato você aprendeu aquilo que você estudou, certo? E a gente vai sempre estar revisando aquilo que se estuda para fixar bem na mente, para você aprender mesmo, certo? Então a questão do tempo ela é muito variada, porque eu mando para você a matéria e mando vídeos, cabe você fazer. E aí o tanto de tempo disponível que você tem pode variar do outro. Então vai ter gente que pega uma matéria por 2 meses, tem gente que pega uma matéria por mês, porque tem gente que tem mais tempo livre, outro é mais ocupado. Então não tem como definir um tempo, tá? Geralmente é um ano e pouco, tá? Para você terminar o curso completo, beleza? Questão de valor, né? É um valor até mínimo. Por quê? Porque eu viso pegar pessoas que não têm condições de estudar numa faculdade, né? De fazer ali um curso que dure lá 5 anos, né? E tal. O cara fica ali pagando caro para fazer um curso de grego, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho um valor de R$60 mensais. R$60 mensais. Quando você termina esse curso, você não gasta menos do que, digamos, já R$800 o curso completo, né? Então quer dizer, você tem cursos aí que os caras cobram uns 150, 200 por mês, né? Eu cobro um valor pequeno. Então questão de tempo depende de cada pessoa. Valor R$60 mensais. O material, esses que eu já apresentei. O que se vai aprender no curso instrumental? Isso que eu já apresentei, né? E no curso avançado, isso que eu também acabei de falar, né? Dessa amplitude de ideias, né? E de aprendizado que nós não temos num curso básico, certo? Então quer dizer, tudo depende de você, certo? Então, caso você tenha interesse, é só você falar comigo, certo? Que aí a gente entra, né, em contato e conversa qual é, né, o que de fato você quer fazer aí, o que de fato você quer aprender e até onde você quer chegar. Agora, se você quiser só um curso básico, eu só quero aprender o básico, pronto, aí vai ser muito mais rápido, negócio de 3 meses, né, 4 meses no máximo, né? Mas se você quiser um curso completo, avançado também, aí já demora um pouco mais, beleza? Então é basicamente isso. Caso você tenha alguma dúvida, né, naquilo que você está estudando e você ainda não aprendeu, eu estou com dúvida nisso, eu não consegui compreender, é só mandar para mim. Você manda para mim, olha, eu estou aqui na página tal, no assunto tal, não compreendi isso aqui, e aí eu vou trabalhar essas questões. Voltando aqui, a cachorra começou a latir, eu tive que parar, né? Enfim, então é basicamente isso. Caso você tenha mais alguma dúvida, você manda para mim, né? Que eu vou aí responder. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!